Em Gênesis 39, então aqui, nessa parte aqui, explica-se como ele desceu, e o que ocorreu com ele, com Potifar, que é aquele que o sol deu. Eu vou ler aqui um pouco para nós lembrarmos, mas nós paramos por volta do versículo 12. Mas eu vou dar uma lida só para dar uma aquecida aqui no conteúdo. Então salvação adicionará, foi descido até sitiado. Lembrando que ele foi descido, ele não desceu. Levaram ele. O aquele que o sol deu, castrado no Casa Grande, líder da guarda de sitiados, comprou ele das mãos dos de Salvador ouvirá, os que desceram ele para lá. O salvação ficou com o salvação adicionará. Ele foi um homem próspero e ficava na casa do dono dele, o de sitiado. O dono dele viu que o salvação estava com ele. Tudo que ele fazia, o salvação prosperava na mão dele. Então o salvação adicionará encontrou alegria ao ver dele, e ele o serviu. Em algumas traduções, se eu não me engano, aqui vai estar graça, né? Eu comentei isso, se eu não me engano. Nos outros está graça e no outro está agradou-se, mas eu gosto de sempre, quando aparece aquela palavra alegria que tem a ver com, eu gosto de citar ela, sem encaixar no conteúdo. Deixar da uma forma mais literal possível, que é para a gente fazer as ligações nos diferentes contextos que aquela mesma palavra se encaixa. E ele o serviu. Ele o encarregou na casa dele, e tudo que tinha ele colocou na mão dele. Aconteceu que, desde que encarregou ele na casa dele e sobre tudo que ele tinha, o salvação derramou bondade à casa do dessitiado, por causa do salvação adicionará. Lembrando que eu mudei, né? Antes eu chamava bênção, de bem dizer, e agora eu percebi que se encaixa melhor como derramar bondade. Porque senão fica muito a critério de quem quer falar, como você é abençoado. Ah, tem que pôr a mão assim, assim, assado. De fato, os pictogramas demonstram uma mão, uma cabeça, e eu esqueci a outra letrinha. Então, de fato, quando colocam a mão na cabeça e fazem aquele gesto lá, é, é aquele gesto, é aquele pictograma, mas ficou-se muito nessa esfera e não o que está por trás dessa esfera, que é o derramar da bondade, é a sinceridade da coisa. Ficou, ficou muito ligado ao gesto e não o suficiente ao coração. E o foco é o coração. Então eu tirei da palavra bênção para colocar a palavra derramou bondade. Porque você não consegue, não é derramar bondade não é um conceito fácil de você desviar o entendimento da pessoa, assim como o conceito de bênção é. O salvação derramou bondade à casa do dessitiado, por causa do salvação adicionará. Só que é interessante, ó, sitiado, vamos lembrar que sitiado é algo fechado, algo cercado. Por muito tempo, eu ainda quero, às vezes, pensar em mudar sitiado para cercado. E em algum ponto eu vou acabar fazendo isso, porque eu tive essa ideia agora. Assim, poxa, cercado se encaixa melhor porque é uma palavra que nós temos mais noção. Mas talvez eu faça isso. Então, talvez se no próximo episódio a gente tiver cercado em vez de sitiado aqui, é porque eu tive uma ideia melhor. Lembrando que eu sempre digo, né, as traduções elas têm que estar em evolução, porque elas têm que se ajustar ao idioma do povo comum. E quem quer saber a exatidão do exato daquilo, de como tudo, aí pode buscar. Mas ela tem que, ao meu ver, tem que ser mantido a literalidade até um certo ponto para que as pessoas consigam entender de uma forma boa. E, por exemplo, derramar bondade é fácil, qualquer pessoa entende derramar bondade. Então, derramar bondade é, é maior, é mais exato do que bênção, que deixa em aberto e continua sendo simples. Então, tem que ser traduzido dessa forma. E eu vou ver se talvez eu consiga mudar o Egito, né, que é sitiado, para cercado. Essa foi uma boa ideia aqui agora. Bom, aí no próximo episódio, vocês vão, vocês verem cercado, vocês vão saber por quê.
Mas aí eu explico tudo certinho, eu coloco o conceito exato do tudo e mas vou ver ainda. Então, bom, vamos lá. Então é interessante porque, ó, o salvação, que é o salvação, né, o grande salvação, a casa do sitiado, por exemplo, quando você está sitiado, quando você está sem saída de um lugar, se você busca o salvação, ele derrama bondade em você. Então isso aqui é um versículo muito que liga isso, né, por exemplo, meu, você está em aperto, né, e lembrando que aquela aguinha que é tirar do perrengue, que eu expliquei na palavra salvador lá, que é caos, que é água, que é, né, aquilo lá também forma uma cerquinha, né, aquele negocinho. Então é muito interessante como isso, né, se encaixa também. O derramar de bondade da salvação ficou sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. Então ele deixou tudo o que ele tinha na mão do salvação adicionará. Ele não sabia de coisa alguma que estava com ele, exceto o pão que comia. Até que eu comentei que isso aqui passou a ser minha vida, né? Desde quando eu embarquei nesse caminho, a única coisa que eu foco é, no, é nesse pão desse trabalho aqui. Antes eu fazia só para mim, agora eu compartilho o meu entendimento. Então salvação adicionará ela de belo porte e bela aparência. Depois desses assuntos, aconteceu que a mulher do dono dele levou os olhos dela à salvação adicionará e disse: Deita comigo. Isso é uma coisa que eu percebi com essa busca também. Eh, por conta da leveza que você carrega no seu coração, você naturalmente começa a tratar as pessoas com um carinho que antes você não fazia. Então esse é um dos indícios que a pessoa, não que todo mundo que faz isso tenha salvação com ela, mas todo mundo que tem salvação com ela faz isso, né. Eu notei que de uma forma natural e sincera que eu tenho tratado as pessoas com carinho, uma forma que na minha vida anterior eu não fazia. Isso é um mérito do salvação, eh, por esse propósito no meu coração de buscar ele, com tudo que eu posso. Eu comecei a ver que isso, especialmente as pessoas começam a se sentir acolhidas por você, então as pessoas elas começam a observar mais você, "Pô, tem alguma coisa diferente naquela pessoa", sabe. Então você acaba se não, a palavra correta não seria separar, você acaba ficando fazendo uma distinção, mas não porque você está excluindo as pessoas, mas porque o seu dia a dia virou um testemunho do que é o salvação, sem você precisar falar nada. E a pessoa fala assim: "Pô, tem alguma coisa diferente naquela pessoa". Então, esse e começa a ser algo natural. E eu acho interessante porque como eu falei no episódio anterior, as mulheres elas são melhores para, na minha opinião, elas têm mais facilidade de entender essas coisas do que nós homens, ao meu ver. Mas os homens também, mas o que eu notei é que a parece que a mulher tem esse sexto sentido mais afiado, na minha opinião. Ele recusou e disse para a mulher do dono dele: Veja, meu dono não sabe o que está comigo na casa. Tudo que ele tem, ele deu na minha mão. Ninguém nessa casa é maior que eu, e ele não impediu coisa alguma de mim, exceto você, porque você é mulher dele. Como eu faria essa grande ruindade e erro ao Salvador? Então aqui temos outra. Não, tá. É. Aconteceu que ela. Ah, lembrando que, por exemplo, ó, ela queria se deitar com ele. Então, lembra no começo eu traduzi ele como castrado, né? E de fato é castrado a palavra. Por uma das defesas de que de fato era alguém castrado é isso. A mulher dele era frustrada, né? Ela tinha os desejos da carne e o marido dela não tinha como cumpri-los. Aconteceu que ela falava a salvação adicionará dia após dia, e ele não ouvia ela, de deitar com ela, estar com ela. Um dia aconteceu que ele entrou na casa para fazer o trabalho dele e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Eles
Ela segurou ele pela roupa dele e disse: "Deita comigo". Então ele deixou a roupa dele na mão dela e fugiu, saiu fora. Agora aqui é muito legal, quando eu estava traduzindo, eu vi que fugiu, estava lá, fugiu pra fora. Falei assim: "Ué, mas, né". Não, saiu fora, porque sair já é ir pra fora, porque você está saindo. Mas no idioma original tá dessa forma, tá sair e tá fora. Aí eu lembrei da expressão que nós temos aqui, né, não sei em Portugal, mas pelo menos no Brasil a gente fala: "Nossa, eu não, sai fora". A gente tem essa "sai fora", né. Então eu falei assim: "Poxa, eu não vou tirar uma expressão que a gente já usa no nosso dia a dia daqui só porque", né. Então eu achei legal deixar isso que parece ser não combina muito com a quer ver? Vou até ver se vou confirmar se não, é, um tá fugiu da casa e o outro tá saiu pra fora. Ah, então beleza. Então, se essa turma aqui colocou assim, então menos mal pra mim. Aconteceu que ela viu que ele deixou a roupa dele na mão dela e fugiu pra fora. Então ela chamou os homens da casa dela. Disse pra eles, dizendo: "Vejam, ele trouxe a nós um homem do além para rir de nós. Ele entrou a mim para deitar comigo e eu chamei em voz alta". Aqui é outro indício de que já existia uma lei em vigor, porque quando nós chegamos em Levítico, e acontece, e eles colocam a lei de quando uma mulher é violentada por um homem de uma forma sexual, que se a mulher não grita, ela é culpada. Se ela tá no campo, ela não culpa, mas se ela tá na cidade e ela não grita, ela carrega a culpa do ato também. Então eu achei interessante ela justamente citar aqui algo que lá na frente na lei de Levítico seria colocado. Então, ao meu ver, na minha opinião, não só os do além, que os do além são hebreu, né, a palavra hebreu significa Eber, vem de Eber, que é alguém que é do Eber, e Eber significa além. Inclusive essa palavra, nós vamos ver que ela vai ser usada para falar: "Ah, eles foram além do rio, eles foram Eber do rio". Então, além. E é engraçado porque nós temos nomes hoje que são parecidos, né, Alan. Alan é um nome parecido com além. Então eu acho legal fazer também essa ligação, né. Aí então esse é outro motivo que eu acho que a maioria das nações já tinham das etnias tinham um esboço do que o salvação queria deles, que é resquício da época de Noé. Por mais que não foi especificado que tinha uma lei para eles seguirem, ao meu ver, ela citar justamente isso como defesa, que é justamente o que em Levítico é a defesa da mulher que é violentada, e se ela gritou ou não, seria coincidência demais. Então vamos continuar. Aconteceu que ele ouviu que levantei minha voz e chamei. Então ele deixou a roupa dele comigo e fugiu, saiu fora. Aqui eu tenho uma pequena viagem, pensamentos assim, mas quem estiver assistindo vai achar que é muito viajado, então eu vou simplesmente pular. Então ela colocou a roupa dele perto dela, até o dono dele chegar na casa dele. Ela falou para eles essas falas, dizendo: "O escravo do além entrou a mim. O que você nos trouxe até nós para rir de mim?" Aconteceu que levantei minha voz e chamei. Ele deixou a roupa dele comigo e fugiu para fora. Aconteceu que o dono dele, tendo ouvido as falas da mulher dele, que ela falou para ele dizendo: "Esse assunto seu escravo fez comigo", o nariz dele então esquentou. Esse o nariz dele esquentou, nos no ó, aí em um tá a ira acendeu e o outro está indignado, mas literalmente é o nariz esquentou.
E eu não quis tirar isso, eu quis manter isso, dessa forma literal, porque dá para entender o que que é, e eu não quero perder o eu não quis perder a literalidade da coisa. E até porque acho que eu comentei uma vez que tinha um padrasto, quando ele ficava bravo com com alguma coisa que acontecia, assim, ele dava uma respirada, assim, então sempre que eu leio isso aqui eu lembro da fungada que ele dava antes dele ficar bravo. Padrasto muito querido que eu tive. Então o dono do Salvação Adicionará pegou ele e deu ele para a fortaleza, o lugar que os prisioneiros do rei ficavam presos. E ele ficou lá na fortaleza. Por muito tempo por um tempo eu traduzi isso aqui como casa redonda, né. Eu acho que talvez até ainda por algum canto tenha a casa redonda perdida. Mas é interessante porque nos símbolos tem um circulinho e uma coisinha assim, né. E aí eu vi, né, então não é necessariamente é uma casa redonda, é porque tem um círculo em volta, que é justamente o que uma fortaleza tem. Então eu achei isso legal. Então faz sentido ser fortaleza, até porque a gente liga, né, sitiado, que é um lugar cercado, e daí fortaleza, que também é um lugar cercado, então a gente vê que ele tá na fortaleza de sitiado, então eu eu vi que tá, não é plausível que isso aqui seja fortaleza mesmo. O salvação estava com o salvação adicionará, e estendeu fidelidade a ele. Essa palavra fidelidade eu não concordei aqui. Eu sinto que ela não sei, ela não tá encaixando aqui de uma forma que eu tô achando coerente o suficiente, eu tenho que rever isso aqui, porque não tá encaixando com o resto do contexto, tá estranho. Eu vou ver ela depois. Ele deu alegria a ele nos olhos, eu vou até marcar aqui. Ele deu alegria a ele nos olhos do líder da fortaleza. Então o líder da fortaleza deu a mão do salvação adicionará a todos os prisioneiros que estavam na fortaleza. Tudo o que faziam lá era ele que fazia. O líder da fortaleza não olhava coisa alguma que estava sob a mão dele, porque o salvação estava com ele, e o que ele fazia, o salvação prosperava. Aconteceu que, depois desses assuntos, o que serve bebida do rei desse sitiado e o que assa pão ofenderam o dono deles, o rei desse sitiado. Aqui, eu vou até confirmar nas traduções tradicionais aqui. Ó, em um tá copeiro e o outro está padeiro. É, tá copeiro para um e padeiro para outro. Mas é complicado usar isso, porque um padeiro, hoje em dia, ele tem várias funções que também não é apenas assar o pão. E aqui é claramente uma profissão que simplesmente assa pão. Mas para não sair dessa esfera, pô, o padeiro faz várias coisas, o padeiro também faz a venda, ele faz o marketing. Hoje em dia a questão do padeiro, ela tomou uma dimensão muito maior, dependendo do lugar que trabalha. Então, para manter a especificidade, é o que assa pão. Então, por exemplo, eu, ao ver da palavra, eu estou assando o pão, porque eu preparo isso aqui tudo para depois servir para quem tiver interesse em assistir. Então, assim, no sentido espiritual, eu sou alguém que assa pão. Mas se a partir do momento que eu falo que eu sou padeiro, eu também vendo esse pão, e eu não vendo esse pão. Esse pão eu coloco aqui no YouTube e ele é de graça. Então é complicado você colocar a coisa toda assim, né. Meu avô era padeiro, ele fazia pão, ele assava pão, ele gerenciava toda a padaria e aquela coisa toda. É diferente, eu apenas asso pão. E a mesma coisa o que serve bebida. A partir do momento que você coloca copeiro, um copeiro tem mais funções do que simplesmente servir a bebida, né. Então eu achei interessante deixar específico. Por exemplo, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que o Cristo fala, né: "Ah, eu tive sede e você não me deu de beber", né. Lembrando que servir a bebida, a grande bebida, é a inspiração pura.
Então, por exemplo, da mesma forma que uma pessoa no mundo físico, ela fica chapada quando ela bebe, quando nós estamos naquele espírito de oração e aquela coisa toda, e a gente sente aquele alívio, aquela coisa toda, aquilo é a representação espiritual do que é a física da bebida. Então, o que é a bebedeira do mundo, a bebedeira do mundo espiritual é a presença do Espírito Santo no coração. Então, ela é, é o que eu falo, é o que eu tento falar o máximo que eu posso de a representação espiritual do mundo físico. Tanto que eu falo, né, a pessoa que começa a buscar o Salvador, salvação de coração, ela para de beber simplesmente porque ela está agora fazendo a representação espiritual do que era o mundo físico. A mesma coisa acontece com o cigarro. O cigarro é a fumaça e a gente vai chegar no símbolo da fumaça. A pessoa começa a buscar o salvação de coração, ela se afasta do fumo. Não porque, ai, Deus não gosta, não, simplesmente vira natural. Ah, eu não quero mais pegar isso aqui, né. Ela continua pegando no outro sentido, né, no sentido puro da coisa, que é na oração, pela oração. Então eu acho importante deixar servir bebidas do que copeiro, porque copeiro fica mais difícil fazer essa ligação ao Novo Testamento e a essas outras questões. Então eu acho muito importante deixar isso na literalidade, tanto o servir bebida quanto o assar o pão. Ofenderam o dono deles, o rei desse sitiado. Lembrando que o rei desse sitiado é esse aqui, o Casagrande. O Casagrande esquentou o nariz contra os dois, castrados dele. Eles também então eram castrados. Contra o líder dos que servem a bebida e contra o líder dos que assam pão. Agora aqui, a inteligência artificial, eu tive essa conversa com ela queria colocar chefe aqui, eu falei assim: "Não, chefe não fica legal". Por quê? Na hierarquia do ambiente e é por isso que o que eu falo aqui, a Bíblia tem que sempre estar sendo analisada e atualizada para o idioma moderno. Então, por exemplo, se eu coloco o chefe aqui contra o chefe dos que servem a bebida, hoje chefe é o patrão, é como se fosse o dono do lugar. O líder é simplesmente o líder daquele grupo ali. Então, assim, quando você entra no supermercado, tem uma certa hierarquia, né? Tem o líder daquele grupo, o líder daquele outro grupo, mas quando a gente fala de, ele é o chefe, é como se fosse o dono do mercado, e eles não eram o dono. Então, é a sutileza dessas palavras, né. Talvez daqui 50 anos, a palavra líder, ela tenha outro significado que não tem hoje em 2025, quase 2026. Então, é por isso que é importante atualizar, não o significado, mas as palavras que são usadas para passar a boa informação. Então aí eu expliquei, né: "Olha, por conta disso, eu penso que é melhor assim", lembrando que quando você conversa com elas, tem que ter um certo tom de "eu acho", "eu penso", porque se você der uma ordem, ela vai lá e simplesmente troca né. Então: "Olha, eu penso que reflita sobre isso, às vezes eu acho que", você tem que adotar uma postura de incerteza, porque daí o que ela te devolve é uma explicação, ela te dá uma reflexão e te devolve uma explicação. E daí você trabalha em cima daquela explicação. E talvez você convenceu, ou talvez você precise ser convencido de que você está errado. Essa é uma das palavras que nesse debater, né, eu expliquei como funciona no mercado, e daí a inteligência artificial, não, de fato, eles têm usado, isso aqui tem sido usado mais nesse sentido de hierarquia, como líder de uma equipe e não como um chefe de um lugar. Então, Casagrande esquentou o nariz contra os dois castrados dele, contra o líder dos que servem a bebida e contra o líder dos que assam pão. Ele colocou eles sob vigilância na casa do líder dos executadores, na fortaleza. O lugar onde salvação adicionará estava preso. Aqui esses executadores dá-se a entender que é quem faz que é alguém que mata, tá. Eu fiquei incerto se é alguém que mata sacrifícios ou que mata pessoas também para executar as pessoas. Então, executadores é a melhor coisa para deixar ali, porque eu também não vi de que forma aquilo se enquadrava, então
Executadores era melhor. Se eu não me engano, nos tradicionais vai estar como guarda, alguma coisa assim. É capitão da guarda. Capitão da guarda. É, mas é mais especificamente o líder dos executadores. Porque guarda tem vários tipos de guarda, né? Vários guardas que faz coisas diferentes. Isso também tem uma aplicação, né? O fato de o salvação adicional estar contra o líder dos executadores mostra que, meu, o cara é líder dos executadores, o cara tá ali na matança, independente do que seja, se seja de homens ou de animais. Então, e ele é líder daquilo, então dá-se a entender que ele é uma pessoa bastante feroz. Então, e é muito interessante isso, porque quando você quando você adota a humildade que o salvação coloca no seu coração diante de uma pessoa que é de tamanha ferocidade, uma coisa assim, a pessoa ela baixa a guarda dela, sabe? Ela começa a olhar de uma forma diferente, tipo, tem alguma coisa, né? Porque ela tá lidando ali com algo que é muito oposto ao mundo dela. Então aquilo cria-se um contraste e muitas vezes, né? Então aqui, olha só que legal. O lugar onde salvação adicionará estava preso. O líder dos executadores encarregou o salvação adicionará para junto deles. E ele dava assistência a eles. Eles ficaram dias em vigilância. Então, olha só. Obviamente, esse líder dos executadores sabia por que o salvação adicionará José estava lá, porque é assim encaminhado, uma explicação, né? Ninguém vai, eles não iam colocar um preso lá sem ter um motivo. Então, ele sabia. Até porque ele confiou tantas coisas para eles. Então, ele dificilmente um líder vai confiar uma função a alguém que ele não conhece. Então, por mais que ele fez tudo isso da mulher assim, sabe? Então a gente vê que para ele ganhar o coração desse cara dessa forma é que ele enxergou isso. Eu acho que esse contraste ajuda também que se cria. E não só isso, ele colocou ele como responsável para os líderes do Casagrande. Então, tamanha confiança que esse líder de executadores teve num homem que dizem que tentou dormir com a ex-mulher dele, que é algo abominável, né? Até mesmo naquela época, pro patrão dele, pro chefe dele anterior ter feito isso, é porque depois, sendo que tudo que ele tinha prosperava, é porque é algo de fato muito ruim. E aquilo, né? É mérito de José, do salvação adicionará? Ao meu ver, é mais mérito da busca que ele tem diante do salvação. Porque é algo muito, né, e quando nós chegarmos na casa de Paulo, que nesse ritmo vai demorar alguns anos, nós vamos ver que o próprio Paulo falava, né, de vou apenas ostentar ou vangloriar nas minhas fraquezas, né? Que o próprio Paulo falava que ele não essas atitudes de não são dignas, sabe? Então, por isso que bom, eles ficaram dias em vigilância. Os dois sonharam. Cada homem o sonho dele numa noite só. Cada homem conforme a explicação do sonho dele. O que serve a bebida e o que assa pão do rei de sitiado, que estavam presos na fortaleza. Salvação adicionará, entrou até eles pela manhã e viu eles. E veja, eles estavam com aparência ruim. Aqui estava a palavra abatidos. Isso é outra discussão que eu tive com a inteligência artificial. É que ela queria deixar abatidos. Eu falei assim, ó, abatidos é complicado porque vão levar para outro lado, porque abatido também é quando você apanha. E nitidamente aqui tem a ver com rosto ruim, alguma coisa assim. Daí, acho que foi uns 2 ou 3 trocas de mensagem que não, de fato, melhor não colocar abatidos. Aí chegamos à conclusão de aparência ruim. É tipo, sabe quando você está visualmente abatido, está com aquela cara de, né, então era aquilo, mas eu não quis colocar abatidos aqui, porque é muito fácil de levar para outro lado da coisa tola, fica parecendo que eles
talvez alguém pensasse que eles apanharam. Eles perguntaram aos castrados do Casagrande. Desculpa. Ele perguntou aos castrados do Casagrande, que estavam com ele sob a vigilância, na casa do dono dele, dizendo: Por que a aparência de vocês está ruim hoje? Eles disseram para ele: Nós sonhamos um sonho e não temos ninguém, e não tem ninguém para fazer a explicação dele. O Salvação Adicionará disse para eles: Não pertencem ao Salvador as explicações? Contem para mim, por favor. Então aqui é outra coisa, ao meu ver também, né, para ele falar dessa forma, não pertencem ao Salvador as explicações, contem para mim, por favor. Aqui, ó, vamos parar e refletir sobre isso, que isso aqui também é algo bastante legal, que é o versículo 8. Vamos ver como que tá nas tradicionais. Não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço vós. Não são de Deus as interpretações, contem meus sonhos. Então, não pertence ao Salvador as explicações. Então, olha só, para ele poder falar isso, ou duas coisas, uma das duas coisas ele está falando, né? Porque para ele falar não pertence ao Salvador, ou ele está falando que ele é o Salvador, ou ele está falando que ele está com o Salvador. Eu acho difícil ele estar dizendo que ele é o Salvador, né? Por conta de como isso implicaria na quebra, isso é meio blasfêmia, então é complicado você chegar e falar isso, né? Ele pode estar no seu coração naquele momento mas você falar o "eu sou", nesse sentido, é bastante complicado. Então, muito provavelmente, esses homens, para ele ter usado essa expressão que de fato foi um versículo bem investigado da minha parte, nas letrinhas, na coisa toda, eles tinham noção de que o Salvador estava com ele. Eles provavelmente conheciam as histórias da coisa toda e tudo. Então eles sabiam que o Salvador estava com ele, porque é um homem claramente em destaque. Ele levava o copo para eles, com certeza já teve umas conversas e tudo, né. Então olha só que interessante, então o fato de que não pertencem ao Salvador as explicações, eles provavelmente tinham noção de que o Salvador, Deus, estava com ele. Então isso é uma sacada muito legal da gente ter, e é uma coisa muito fácil muito fácil não, muito mais fácil de você pescar essas coisas pequenas quando você está copiando a Bíblia. E você fala: "Poxa, ele chega e fala: 'Não pertence ao Salvador', mas ele estava aqui falando que ele é o Salvador", né, ou o Salvador estava com ele, né. Então o líder dos que servem a bebida contou o sonho dele ao Salvação Adicionará, e disse para ele: "No meu sonho, veja, um pé de uva estava na minha frente, e no pé de uva tinha 3 ramos. Ele brotou, a flor dele subiu, e os cachos dele amadureceram uvas. O copo do Casagrande estava na minha mão. Eu peguei as uvas e espremi elas dentro do copo do Casagrande e coloquei o copo na palma da mão do Casagrande." Então, aqui uma coisa legal, porque isso aqui é uma parábola gigantesca. Quando você conecta outros lugares que pé de uva está, ramos, lembrando que o que são os ramos, né? De os galhos de árvore, daquela coisa toda do tronco, né? O que é a flor, o broto. Aqui, ó, por exemplo, palma da mão, tem uma palavrinha, uma das palavrinhas daqueles dos desenhinhos lá, uma delas é justamente uma palma de uma mão. Então, assim, eu não vou falar muito aqui nesse sentido, mas, por exemplo, quando o Cristo fala, né, eu sou a videira, né. Então, quando ele é espremido, né, quando acontece a coisa toda e ele é colocado num copo e se bebe, no sentido espiritual, não no sentido físico, né, é quando é o tomar do Espírito Santo. Então ele estava dando, né, simbolicamente dando o Espírito Santo ao Casagrande, mas no meio físico, não necessariamente dessa forma. Então o beber do vinho é essa indicação, ele tem essa conexão. Então quem dá o vinho, né, quem repassa a inspiração para as pessoas, né. Então, por exemplo, a minha função aqui nesse trabalho é dar o vinho, é fazer vocês
verem melhor o que pode estar por trás das coisas e ter mais momentos de oração e a coisa da salvação. Então, a minha função aqui, eu tento repassar esse vinho pro coração das pessoas. E nós vamos ver que são dois deles, um é o que assa pão e o outro é o que dava o copo na mão. Lembrando que, por exemplo, eu não espremo vinho, eu simplesmente entrego, né? Quer dizer, eu espremo vinho porque isso aqui tudo, né? Isso aqui eu dou uma. Eu queria poder explicar melhor, mas ainda não consigo. O salvação adicionará disse para ele. Esta é a explicação dele. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias o Casa Grande vai levantar a sua cabeça e vai fazer você voltar para o seu posto. Você vai colocar o copo do Casa Grande na mão dele, como fazia antes quando era o que serve a bebida dele. Mas pense em mim com você, quando fizerem bem a você. Faz, por favor, bondade comigo, e faz a minha fama ser ouvida pelo Casa Grande, e tira-me fora desta casa. Porque fui roubado, roubado da terra dos do além, e também aqui não fiz coisa alguma para que me colocassem nesse buraco. Então isso é uma reflexão que nós tivemos, né? A segunda vez que ele vai parar num buraco. Que lá em cima foi o irmão dele que colocou, e aqui o Judas, né? O Judas do Antigo Testamento que colocou, e aqui o Potifar, que é o. Esqueci como está o nome dele traduzido aqui. O líder dos que assam pão viu que a explicação era boa e disse ao Salvação adicionará. Eu também estava no meu sonho, e, veja, 3 cestos de palha branca na minha cabeça. No cesto mais alto tinha todo tipo de comida para o Casa Grande, feita por quem assa pão, e os voadores comiam eles de dentro do cesto, de cima da minha cabeça.